Olá a todos, é um prazer novamente estar com vocês. Meu nome é Giovanni Harvey. Nós vamos dialogar em continuidade à reflexão que nós fizemos na videoaula dedicada aos fundamentos que estão na base da construção das políticas públicas de promoção da equidade racial. Nós vamos dialogar em continuidade à videoaula com os aspectos mais ligados à gestão. Como as senhoras e os senhores se lembram, eu abordei os fundamentos, uma análise crítica que faz com que nós possamos ter a dimensão da importância do papel do Estado como principal indutor das políticas públicas de enfrentamento às desigualdades estruturais, sem que isso signifique que a iniciativa privada, que a sociedade civil também não tenham suas responsabilidades. Mas a atribuição e o reconhecimento das responsabilidades que a iniciativa privada, que a sociedade, que as instituições têm no enfrentamento ao racismo, de forma alguma diminui a responsabilidade que o Estado tem no enfrentamento às desigualdades estruturais a partir de políticas públicas, por todas as razões que eu abordei na videoaula anterior. Então, partindo do pressuposto de que, não necessariamente concordando com as questões que eu abordei na videoaula anterior, mas refletindo sobre a necessidade de nós implementarmos as políticas públicas de uma forma racional, de uma forma profissional, baseado em indicadores, eu vou dedicar essa segunda videoaula a apresentar para os senhores e para as senhoras um processo de evolução da gestão, da formulação, da gestão, da implementação, da avaliação das políticas públicas de enfrentamento às desigualdades estruturais, de promoção da equidade racial ao longo dos últimos 30, 40 anos, para que os senhores e as senhoras possam perceber, a partir de elementos mais concretos, que nós temos um processo evolutivo que exige de nós, gestores públicos, a disciplina de nós estudarmos para nós não ficarmos eternamente, também no âmbito da administração pública, com uma prática que não é apenas da administração pública, que são os lançamentos de projetos, lançamentos de soluções mágicas, sempre lançadas como se fossem uma inovação e que, na realidade, nada mais são do que, por falta de estudo, por falta de disciplina, por falta de memória, a reprodução de coisas que foram lançadas há 10 anos atrás, que foram lançadas há 20 anos atrás, que foram lançadas há 30 anos atrás, e que nós vivemos num processo de eternos lançamentos de coisas que nunca chegam a lugar algum. Gestor público tem compromisso com o resultado. Gestor público tem compromisso com entrega. Gestor público só pode lançar coisa que haja, de fato, uma mínima sustentação, uma mínima perspectiva de que aquilo gere um resultado e que aquele resultado possa impactar nas condições de vida das pessoas. Então, se me permitem as senhoras e os senhores, com base em alguma experiência que eu possa ter e que possa compartilhar com as senhoras e com os senhores, pensem 2 vezes antes de embarcar e investir em lançamentos de soluções mágicas. Não existem soluções mágicas para enfrentar o racismo estrutural. O enfrentamento ao racismo estrutural é uma tarefa que requer visão de longo prazo. O enfrentamento ao racismo estrutural é uma tarefa para décadas. O enfrentamento ao racismo estrutural ele se torna mais efetivo quando nós recuperamos o que vem sendo construído ao longo das últimas décadas. Quando nós analisamos os indicadores de resultado das políticas públicas que foram implementadas anteriormente,
quer seja com a nossa participação, quer seja com a participação de pessoas que vieram, que exerceram funções públicas antes de nós. Daí cabe uma observação que muitas vezes se choca, colide com uma certa cultura que existe, cultura política aqui no Brasil, de não se considerar a alternância de poder como uma virtude da democracia. A alternância de poder, ela não é uma virtude apenas quando nós ganhamos. A alternância de poder não é uma virtude apenas quando nós sucedemos a quem nos apoiou. A alternância de poder se materializa também quando nós reconhecemos nos nossos adversários que nos antecederam méritos de terem contribuído para o avanço de determinadas iniciativas. Então, o olhar que nós devemos ter para quem veio antes de nós, independentemente se nós somos alinhados politicamente ou não somos alinhados, é o que de bom restou das iniciativas que nos antecederam, que serve de base para que nós possamos avançar. O que de bom restou? Então, para, de alguma forma, compartilhar com as senhoras e com os senhores uma visão de que sempre é possível se extrair um resultado positivo, sem que necessariamente se concorde com a diretriz ideológica ou com a personalidade de quem nos antecedeu, é que eu vou fazer uma viagem no tempo, tentando apresentar aos senhores e às senhoras a evolução das políticas públicas de enfrentamento ao racismo e de promoção da equidade racial, para que, conhecendo o passado, nós possamos ter instrumentos para aguçar a nossa capacidade de enxergar o futuro, para que nós possamos nos antecipar a demandas, para que nós possamos vislumbrar oportunidades de melhorar a performance dos órgãos que estão sob a nossa responsabilidade e que têm como tarefa prover os cidadãos e as cidadãs, independentemente dos seus pertencimentos de todas as naturezas, da melhor qualidade de serviço público possível. No que diz respeito às políticas de promoção da equidade racial, sem querer voltar muito no tempo, eu vou voltar à década de 80, ao processo de redemocratização no Brasil. Nós, como as senhoras e senhores sabem, nós tivemos um período após 64, no qual as liberdades políticas foram cerceadas, tivemos todo um processo de resistência política, tivemos todo um processo de repactuação que resultou na transição do regime autoritário para o regime de liberdades, de recuperação das liberdades individuais e da representação política em toda a multiplicidade que o espectro político numa democracia permite que as pessoas possam se manifestar e se fazer representar. E esse processo de recuperação da nossa democracia tem um marco muito importante, que são as eleições de 1982. E o debate racial já estava presente naquele momento. Muitas pessoas acham que o debate racial é uma coisa recente. O debate racial ele não é uma coisa recente. Ele não era uma coisa recente na sociedade, porque ele sempre existiu no Brasil, no período antes da abolição. Nós temos instituições negras no Brasil com 180 anos de existência. A Sociedade Protetora dos Desvalidos é de 1832, no Pelourinho, em Salvador, Bahia. Então esse debate sempre existiu. Como nós estamos falando de política pública, eu vou me limitar, no que diz a esse aspecto, a analisar as políticas públicas a partir de 1982. Então, o debate étnico, porque os movimentos sociais também foram reprimidos, não foram apenas os partidos de esquerda, os movimentos sociais também foram, o movimento negro também sofreu repressão, lideranças do movimento negro também foram presas, também foram consideradas subversivas, considerando que nós vivíamos naquele momento sob a égide do mito da democracia racial.
Então, no processo de transição democrática, e aí eu vou me limitar a falar de Rio de Janeiro e São Paulo, poderia falar de outros estados da federação, em especial da Bahia, mas vou me limitar a falar do Rio de Janeiro e São Paulo para lembrar aos senhores e às senhoras que em 1932 nós tivemos a eleição de Franco Montoro, governador do estado de São Paulo, e de Leonel Brizola, governador do estado do Rio de Janeiro. Ambos sociais-democratas, que incorporaram às suas plataformas políticas o tema da equidade racial. Em São Paulo, Franco Montoro criou o Conselho da Comunidade Negra, uma vez eleito e tomando posse em janeiro de 1983. E no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, em 83, não apenas criou uma secretaria voltada para a temática racial, tendo Abdias do Nascimento como secretário, como nomeou em 1983 7 secretários de Estado e secretárias de Estado negros. Essa observação é importante porque ainda hoje nós escutamos pessoas que se elegem prefeitos, prefeitas, governadores, presidentes, alegarem dificuldade para compor com pessoas negras os cargos de primeiro escalão. Estamos falando em 2022, 2023, 2024. Em 1983, Leonel Brizola nomeou 7 secretários de Estado negros e negras. Abdias do Nascimento, secretário de Promoção da População Negra. Brandão Monteiro, secretário de Transportes. Carlos Alberto Caó de Oliveira, posteriormente viria a ser autor da Lei Caó, secretário de Trabalho. Edialeda Nascimento, secretário de Assistência Social. José Miguel, secretário do Interior. Carlos Magno Nazaré Cerqueira, secretário de Estado, chefe da Polícia Militar. Luiz Antônio de Souza Batista, secretário de Estado de Agricultura. Então, a pergunta que eu compartilho com os senhores e com as senhoras é como foi possível, em 1983, sem redes sociais, sem LinkedIn, sem Facebook, sem WhatsApp, sem as plataformas que nos conectam e que nos fazem ter a possibilidade de conhecer iniciativas sem sair de casa, como foi possível, em 1983, Leonel de Moura Brizola, eleito pelo PDT, ter 7 pessoas negras no primeiro escalão e, passados 40 anos, nós escutarmos o discurso de que há dificuldade de compor primeiros escalões com pessoas negras após todas as conquistas que o movimento negro alcançou ao longo dos últimos 40 anos. O racismo, considerado crime inafiançável e imprescritível pela Constituição de 88, as políticas de ação afirmativa, ainda que de caráter inicial, eu vou voltar e vou qualificá-las no governo do presidente José Sarney, há o grupo de trabalho interministerial feito pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a criação da CEPI no primeiro governo do presidente Lula, a criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, implementado durante o governo Dilma Rousseff, a não destruição dessas políticas, embora possa se questionar a qualidade durante o governo do presidente Michel Temer. Obviamente, vou pular os 4 anos do presidente Jair Bolsonaro, porque ele merece uma análise específica, mas nós também podemos, se olharmos com atenção, tentar identificar o que nós aprendemos também, porque a sociedade deu respostas.
ao que nós vimos acontecer na Fundação Palmares, ao que nós vimos acontecer na CEPI. Porque será que o público sempre deverá ser estatal? Ou será que o interesse público, em momentos nos quais o Estado se omite, se exime das suas responsabilidades, a sociedade não pode, obviamente, dentro dos limites que a sociedade tem, que o investimento social privado tem, tomar para si, e nós vimos isso acontecer ao longo dos últimos 4 anos, um nível de engajamento extraordinário por parte da sociedade civil e do investimento social privado. Mas voltando à linha do tempo, e agora nós estamos no limiar de um novo momento, no qual políticas públicas de enfrentamento à desigualdade racial voltam ao centro do debate, mas permanece a pergunta: como foi possível Leonel Brizola, em 1983, constituir um secretário com 7 secretários de Estado negros e nós ainda hoje escutarmos o discurso de que não há pessoas negras em condições, de que há algum nível de dificuldade se ter pessoas negras nesses espaços de poder. Por que eu faço essa questão? Porque nessa retrospectiva, voltando a Leonel Brizola e Franco Montoro, nós não tínhamos o arcabouço teórico que nós temos hoje sob o ponto de vista da administração pública. Então eu qualificaria as iniciativas que Leonel Brizola teve no Rio de Janeiro, que Franco Montoro teve em São Paulo, como um estágio de reconhecimento dessa demanda, partindo do pressuposto, nós ainda vivíamos sob a égide do mito da democracia racial, mas esse reconhecimento, embora seja louvável que naquele tempo ambos tenham tomado essa iniciativa, esse reconhecimento ele não se traduziu, sob o ponto de vista metodológico, em políticas públicas que pudessem ser avaliadas a partir de indicadores e de métricas. Houve o reconhecimento da demanda, houve o peso do simbolismo destas representações, mas nós não tivemos um legado em termos de cultura administrativa. Embora nós tenhamos, em 86, no âmbito do PDT, o lançamento de candidaturas de pessoas negras que não omitiam o seu pertencimento étnico da sua narrativa política, e nós tivemos 2 governadores de estado eleitos em 86 no Brasil, um no Espírito Santo, Albuíno Azeredo, e no Rio Grande do Sul, Alceu Colares, como produto desse debate sobre a necessidade de nós termos pessoas negras em espaços de poder. E ambos os candidatos, ao longo da campanha, se posicionaram em relação à questão racial. Verdade seja dita, também nessas experiências de gestão nós não tivemos, sob o ponto de vista orgânico, olhando com os olhos de hoje, com o arcabouço teórico que nós temos construído, nós não tivemos também esse legado de construção. Mas não podemos negar que o debate foi colocado na esfera do debate político brasileiro. Nesse mesmo contexto, ao longo da Constituição, da Constituinte, que resultou na Constituição de 86, de 88, porque os constituintes que assinam a Constituição de 88 foram eleitos em 86, dentre eles Carlos Alberto Caó de Oliveira, que foi secretário de Trabalho de Leonel Brizola, mas outras pessoas também se elegeram. Nós tivemos Benedita da Silva, eleita deputada federal constituinte, Paulo Paim, eleito deputado federal constituinte, enfim, pessoas que travaram o debate, e o próprio Abdias Nascimento se posicionando como suplente durante o debate constituinte. É sintomático que a Constituição de 1988, 100 anos após a abolição, tenha trazido para o seu escopo um debate que não foi levado para o escopo da Constituição, da primeira Constituição da República de 1891. Na realidade, se as senhoras e senhores observarem
levando não apenas em conta o que eu abordei na outra videoaula, vão em direções diametralmente opostas. A Constituição de 88 reconhece o direito de voto dos analfabetos, e isso foi um traço das constituições anteriores a 88, o não reconhecimento do direito de voto de analfabetos ou voto facultativo, levando-se em consideração que a maior parte da população analfabeta era a população negra. Então a Constituição de 88 convida as pessoas que são analfabetas a exercerem o direito de voto. A Constituição de 88 torna o racismo crime inafiançável e imprescritível. E, nesse contexto, o então presidente da República, José Sarney, propõe a criação da Fundação Cultural Palmares, tendo entendimento, que faz sentido considerando o entendimento médio da época, que o reconhecimento da contribuição da população negra à construção da sociedade brasileira se daria, sob aquele ponto de vista, principalmente sob o ponto de vista da cultura. Nós, então, tivemos, na sucessão do presidente Sarney, né? Então, o presidente Sarney toca nessa questão, diferentemente de Leonel Brizola e Franco Montoro, ele avança, porque ele cria uma instituição por projeto de lei e não por vontade política. E os senhores e as senhoras sabem que instituições criadas por decreto, por atos normativos de vontade política, uma vez havendo uma sucessão e o sucessor não compartilhando da visão política da pessoa que ele está sucedendo, ele pode, numa canetada, desfazer os órgãos. Então, o presidente Sarney cria a Fundação Cultural Palmares por projeto de lei e nós inauguramos, sob o ponto de vista da administração pública federal, o debate sobre as relações étnico-raciais centrado, considerando o entendimento que havia naquela época, os aspectos da cultura. Então eu posso dizer aos senhores e às senhoras que Franco Montoro e Leonel Brizola trabalharam com os aspectos do simbolismo, reconhecendo o tema na esfera da administração pública, que Sarney mantém o reconhecimento desse simbolismo, mas que ele, de forma pontual, aborda isso numa esfera de política pública de uma forma sustentável. Vide o fato que a Fundação Cultural Palmares foi criada em 1988 e existe até hoje. E o presidente José Sarney é sucedido pelo presidente Fernando Collor, que, embora não tenha trazido debate racial para o cardápio dos temas que tratou, não mexe na Fundação Cultural Palmares. Então, respeita a estrutura de Estado que existe e respeita as competências que o órgão público tem. O presidente Fernando Collor foi sucedido após o impeachment pelo presidente Itamar Franco, que também respeitou a estrutura organizativa do Estado e embora não tenha levado o debate racial para o cardápio das políticas públicas, e o presidente Itamar Franco foi sucedido pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, cuja trajetória acadêmica antes do seu ingresso na política foi caracterizada pelo fato dele ser um estudioso sobre relações raciais no Brasil. E o presidente Fernando Henrique Cardoso, então, cria um grupo de trabalho interministerial coordenado pelo professor Hélio Santos, militante do movimento negro com enorme contribuição ao debate das relações raciais, ativo e produtivo, felizmente, nos dias de hoje. E o professor Hélio Santos coordena o grupo de trabalho interministerial com o objetivo de identificar a necessidade e as condições para a implementação de políticas de ação afirmativa. Então, fazendo um link com a videoaula anterior, as senhoras e senhores vão se lembrar que eu abordei na videoaula anterior primeiro, a necessidade de nós implementarmos políticas de enfrentamento ao racismo e à discriminação racial.
e que na videoaula anterior eu qualifiquei essas políticas e no que diz respeito às políticas de enfrentamento, eu as distingui entre políticas de reparação e políticas de ação afirmativa. Então, as políticas de ação afirmativa no Brasil, elas são elevadas, elas são incluídas no debate das políticas públicas durante o período de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, sem desconsiderar que durante esse período nós já tínhamos um legado criado pelo então presidente José Sarney, que foi a Fundação Cultural Palmares. Então, o grupo de trabalho interministerial coordenado pelo professor Hélio Santos chegou a uma série de recomendações. Essas recomendações foram apresentadas ao presidente Fernando Henrique Cardoso e essas recomendações, além de toda a movimentação liderada pelo movimento negro, levou o presidente Fernando Henrique Cardoso a fazer um questionamento sobre a necessidade ou não de implementação dessas políticas e, para isso, ele pediu ao Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, então dirigido pelo professor Roberto Martins, que ele pudesse fazer um estudo e pudesse responder à pergunta que não queria calar. De fato, o racismo existe no Brasil. As condições de vida da população negra são diferentes das condições de vida da população branca. O acesso das pessoas negras às políticas públicas, em tese, não sofre distinção em relação às pessoas brancas. Então a pergunta era: a universalização das políticas públicas, por si só, a melhoria da educação, de uma forma genérica, a melhoria do serviço de saúde, de uma forma genérica, a ampliação do acesso aos bens e valores, serviços da cidadania, de uma forma genérica, por si só, resolveria as desigualdades e as assimetrias de população negra e população branca, ou seria necessário a implementação de política de ação afirmativa? O IPEA recebeu essa tarefa, o professor Roberto Martins recebeu essa tarefa e designou o pesquisador Ricardo Henriques, que posteriormente foi secretário de Estado no Rio de Janeiro, foi secretário no Ministério da Educação, foi secretário no Ministério do Desenvolvimento Social, é um dos formuladores do Bolsa Família, atualmente diretor executivo do Instituto Unibanco, designou o Ricardo Henriques para fazer uma pesquisa e estabelecer uma métrica que pudesse, de forma objetiva, apresentar um resultado. Precisa de política de ação afirmativa ou não precisa de política de ação afirmativa? É só melhorar a política universal. O resultado trazido por essa pesquisa do IPEA foi conclusivo. Naquele momento, década de 90, se o Brasil continuasse a investir para, através do aperfeiçoamento das políticas públicas universais, melhorar as condições de vida da população brasileira como um todo, e através da melhoria das condições de vida da população brasileira como um todo, reduzir as desigualdades étnicas entre negros e brancos, se o Brasil optasse por esse caminho, o Brasil alcançaria um resultado. Haveria um momento no qual as desigualdades e as assimetrias étnicas deixariam de existir. Em 2520. Vou repetir. Na década de 1990, o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, dirigido por Roberto Martins, numa pesquisa conduzida por Ricardo Henriques, devolveu ao presidente Fernando Henrique Cardoso a seguinte conclusão: o discurso de que a melhoria da educação por si só, que a melhoria do serviço de saúde por si só, resolverá as desigualdades étnicas, é uma falácia. O enfrentamento às desigualdades étnicas só se dará com a devida eficácia,
se o Brasil adotar políticas de ação afirmativa. E foi a partir deste retorno que o presidente Fernando Henrique Cardoso criou duas políticas públicas de natureza de ação afirmativa e, num certo sentido, flertando com uma dimensão reparatória. Foi criado o programa Vocação para a Diplomacia no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, então liderado pelo chanceler Luiz Felipe Lampreia. E esse programa Vocação para a Diplomacia, que ainda hoje existe, que ainda hoje funciona, que ainda hoje produz resultados, criou uma política de bolsas de preparação de pessoas negras para prestarem o processo seletivo para o Instituto Rio Branco. E aí é importante colocar isso, que eu mencionei na videoaula anterior, que a ação afirmativa não mexe com o status quo. Então, não foi criado um programa de acesso direto de pessoas negras ao Instituto Rio Branco. O acesso de pessoas negras ao Instituto Rio Branco se dá nas mesmas condições, com os mesmos requisitos do acesso de pessoas brancas. O que ocorreu é que o Instituto Rio Branco passou a oferecer um programa de bolsas de estudo para que as pessoas negras pudessem se preparar ao longo de um ano, acessando idiomas, estudando uma série de elementos que caem nesse concurso público e pudessem ingressar na carreira diplomática. A primeira pessoa a ingressar na carreira diplomática através do programa Vocação da Diplomacia é a diplomata Marise Nogueira, graduada em Medicina. Então, senhores e senhoras, a primeira pessoa a se beneficiar da política pública de acesso à carreira diplomática por ação afirmativa é uma mulher negra que, antes de chegar no Instituto Rio Branco, já havia vencido a barreira de acesso ao ensino superior no curso de medicina sem nenhum tipo de política de ação afirmativa, sem nenhum tipo de política de cota. Então, obviamente que ela tinha todas as condições, e a brilhante carreira que ela tem trilhado no Itamaraty demonstra isso, de ser diplomata. E o Brasil estava sendo privado de talentos como Marise Nogueira e tantos outros diplomatas que orgulham a nossa diplomacia por conta da reprodução de mecanismos de exclusão que faziam com que nós tivéssemos um país de população negra com uma diplomacia constituída por pessoas brancas. Além do programa Vocação para a Diplomacia, foi criado no âmbito do Ministério da Reforma Agrária, então liderado pelo ex-ministro Raul Jungmann, um programa sob a liderança de um funcionário negro nomeado presidente do INCRA, o senhor Sebastião, o programa de titulação de territórios quilombolas, que tem um caráter de reparação. A titulação de território quilombola, no meu entendimento, não é uma ação afirmativa. É uma política de reparação. É uma política de reparação limitada? É. Mas é uma política de reparação. Porque é a condição de identidade daquele contingente populacional que credencia aquele contingente populacional a ter acesso à política pública, e eu citei para os senhores outros exemplos quando eu mencionei esse tema na videoaula anterior. Então eu poderia dizer que Leonel Brizola operou sob a lógica do reconhecimento e do simbolismo. Sarney manteve os aspectos de reconhecimento e simbolismo e buscou uma abordagem pontual. Fernando Henrique Cardoso manteve os aspectos de representação, entendeu o aspecto pontual e fez uma abordagem tópica, limitada a essas duas dimensões de política pública, mas não mais refém de uma concepção de que
a implementação de políticas públicas de enfrentamento ao racismo deveria se limitar ao debate sobre a contribuição das pessoas negras na formação sociocultural do país. Nós estamos falando de propriedade de terra e estamos falando de representação do Brasil na esfera internacional e de formulação e incidência sobre a política externa brasileira. No final do segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve na África do Sul a Conferência de Durban, em 2001. E o Brasil foi o país que se representou com a maior delegação. A Conferência de Durban produziu 2 documentos: a Declaração de Durban e o Plano de Ação de Durban. Esses 2 documentos, eles são um divisor de águas na implementação de políticas públicas de enfrentamento ao racismo no Brasil, além de terem impactado em vários outros países. O Brasil é signatário da Declaração de Durban e do Plano de Ação de Durban. E as senhoras e senhores sabem que quando um país se torna signatário de uma convenção internacional, que para que ela possa ter validade, ela precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional, as cláusulas e as regras dessa convenção passam a ter força de lei. Então, o Brasil é signatário da Conferência de Durban. Na sequência do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, com essas abordagens tópicas, foi eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acolhe as recomendações da plataforma de Durban e cria a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, a CEPIR, com o objetivo de transversalizar a implementação das políticas públicas de enfrentamento à desigualdade étnico-racial no Brasil. Então, recapitulando, Leonel Brizola e Franco Montoro, abordagem de reconhecimento e simbologia. José Sarney, abordagem pontual. Fernando Henrique Cardoso, abordagem tópica. Luiz Inácio Lula da Silva, abordagem transversal. Quais foram os desafios colocados para uma abordagem transversal? Sendo que esta política transversal gerenciada por um órgão ligado à Presidência da República. O principal desafio é que se colocou no debate naquele momento uma falsa contradição que opunha a implementação das políticas públicas de natureza universal com a implementação das políticas públicas de ação afirmativa ou focalizadas. Parecia que quem defendia a ação universal era contra a ação afirmativa e quem defendia a ação afirmativa era contra a ação política universal. A resposta é que políticas de ação afirmativa e políticas universais, elas não são conflitantes, elas são complementares. Porque a implementação das políticas de ação afirmativa depende de rede. E quem tem rede é política universal. A rede da educação, a rede da saúde, a rede da justiça, a rede da segurança pública. Então, a transversalidade, o grande desafio é que o órgão gerador de inteligência no enfrentamento ao racismo, ele municia e é municiado pelos órgãos de gestão das políticas universais com o objetivo de incidir sobre as políticas universais para que elas se tornem cada vez mais inclusivas e implementar ações complementares às políticas universais para que o que a política universal não conseguir fazer para reduzir a assimetria será feito pela política focalizada. Esse é o grande legado. Então nós temos Franco Montoro e Leonel Brizola pontuais, simbólicos e reconhecimento, Sarney pontual, Fernando Henrique Cardoso tópico, Lula transversal. Marchamos adiante. Governo Dilma Rousseff.
A dificuldade naquele momento era a gestão. Como fazer a gestão dessa transversalidade, considerando o fato que nem todo gestor de política pública universal tem o conhecimento necessário, o engajamento necessário, o comprometimento necessário para introduzir o componente transversal na política universal. Então, para dar resposta a essa necessidade, foi pensado um sistema de gestão. Há exemplo que nós temos no SUS, há exemplo que nós temos no SUAS. Esse sistema de gestão chama-se Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. É o SUS da política de igualdade racial. Com regras de adesão, com transferência de recursos e com uma racionalidade sistêmica fundamental para que nós possamos ter resultado mensurável na política pública. Então, nós estamos hoje nesse estágio. Esse estágio foi mantido durante o governo do presidente Michel Temer. Esse estágio não teve nenhum tipo de investimento, ao contrário, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, mas o sistema está aí, é um desafio para a nova administração e para quem vier depois, fazer o sistema funcionar de forma efetiva e garantir essa unidade. É importante, chegando agora à etapa final da nossa videoaula, entender que a política pública ela é impactada por 3 vetores, que os senhores e as senhoras como gestores precisam saber. A legislação é o primeiro vetor. A demanda dos movimentos sociais e a identificação das necessidades da sociedade é o segundo vetor. E eu coloco ele em segundo, antes do terceiro, porque entendo que ele deve impactar o terceiro. E o terceiro vetor são os planos plurianuais. No âmbito dos municípios são chamados de planos diretores, no âmbito dos estados são chamados de planos plurianuais, no âmbito do governo federal é chamado de plano plurianual. É preciso buscar conjugar esses 3 vetores. Identificar o que a legislação já estabelece como retaguarda para ser feito. Buscar conectar e identificar as demandas que a sociedade traz, no sentido de que elas possam, com base na legislação, serem acolhidas no planejamento dos planos plurianuais. Esse é o desafio, porque é a partir dos planos plurianuais que são elaborados os orçamentos anuais no âmbito dos estados, dos municípios e do governo federal. E os senhores e as senhoras sabem que a administração pública fala através de orçamento. Agora, precisamos ter a compreensão de que o orçamento de enfrentamento à desigualdade étnico-racial não é apenas o orçamento que está dentro dos órgãos de igualdade racial. Os órgãos de igualdade racial têm a função de fazer a gestão estratégica do sistema. O orçamento de enfrentamento à desigualdade étnico-racial tem que estar presente e identificado em todas as áreas da administração pública. E é preciso ter indicador, é preciso ter meta e é preciso ter avaliação de resultado. Eu espero, com essas considerações, ter contribuído para que as senhoras e senhores possam vislumbrar no cotidiano a imensa importância do papel que as senhoras e senhores têm na discussão dos planos diretores, dos orçamentos anuais, buscando identificar e conectar essas peças fundamentais e norteadoras do nosso cotidiano como gestores a partir da legislação que nós temos hoje e das legítimas demandas da sociedade brasileira. Foi um prazer estar com os senhores e com as senhoras e desejo-lhes sorte na construção dos caminhos que os guiam na administração pública.